A história de Salomão é uma narrativa rica e fascinante encontrada no Antigo Testamento da Bíblia, principalmente nos livros de 1º Reis, 2º Crônicas e nos Provérbios. Salomão foi o 3º rei de Israel, sucedendo a seu pai, o rei Davi. Sua história é marcada por sua sabedoria, riqueza e pela construção do Templo de Jerusalém. Aqui está um resumo da história de Salomão. A transição de poder de Davi para Salomão é um episódio significativo na história do antigo Israel, conforme narrado na Bíblia, principalmente nos livros de Samuel e Reis. Davi, um rei guerreiro, havia governado Israel por muitos anos, e ao envelhecer, a necessidade de um sucessor tornou-se uma questão crucial. O profeta Natã desempenha um papel central nesse processo de sucessão. Sob orientação divina, Natã instrui Davi a ungir Salomão. Seu filho com Batseba, como rei ainda em vida de Davi. Essa unção divina reforça a legitimidade de Salomão como sucessor designado por Deus, proporcionando uma base espiritual e autoritária para sua futura liderança. No entanto, a unção de Salomão como sucessor, enquanto Davi ainda está vivo, gera conflitos internos, especialmente com Adonias, outro filho de Davi. Adonias, presumivelmente o filho mais velho naquele momento, aspira ao trono e busca a coroa para si mesmo. A decisão de Davi de nomear Salomão como sucessor é interpretada como uma preferência explícita pelo filho mais novo, o que alimenta o ressentimento e a ambição de Adonias. O confronto entre Salomão e Adonias destaca não apenas as complexidades da sucessão real, mas também as rivalidades familiares e as intrigas políticas. A busca pelo poder e a ambição pessoal se entrelaçam com as questões espirituais, criando uma narrativa rica em detalhes e complexidade. Para resolver a disputa, Davi reforça publicamente a escolha de Salomão como seu sucessor, ratificando assim a vontade divina. Salomão, por sua vez, assume o trono após a morte de Davi e inicia um reinado que se tornaria conhecido por sua sabedoria, construção do templo em Jerusalém e por levar Israel a um período de relativa prosperidade. A narrativa da sucessão de Davi para Salomão não apenas ilustra os desafios da transição de poder em uma monarquia, mas também enfatiza a importância da orientação divina e da submissão à vontade de Deus. Ao mesmo tempo, ela revela as complexidades das relações familiares e as tensões inerentes à política do reino de Israel. Em um sonho, Deus apareceu a Salomão e lhe ofereceu qualquer coisa que desejasse. Esse episódio é uma passagem notável na narrativa bíblica e destaca a sabedoria característica associada ao reinado de Salomão. Esse evento é particularmente registrado no livro de 1 Reis, no Antigo Testamento da Bíblia. Diante da oferta divina, Salomão faz uma escolha notável. Em vez de solicitar riquezas, longa vida ou sucesso militar, como muitos poderiam desejar, Salomão escolhe humildemente pedir sabedoria. Ele expressa seu desejo de ser dotado com sabedoria divina para governar o povo de Israel com justiça e discernimento. O pedido de Salomão reflete sua compreensão da responsabilidade inerente à liderança e seu desejo genuíno de ser um rei sábio e justo. A sabedoria é valorizada não apenas por sua utilidade prática, mas também por sua capacidade de orientar escolhas morais e decisões éticas. Deus, satisfeito com o pedido de Salomão, responde de maneira favorável. Ele concede a Salomão uma sabedoria notável, tornando-o famoso por sua capacidade de resolver disputas, administrar justiça e oferecer discernimento em situações difíceis. A sabedoria de Salomão torna-se evidente em várias passagens bíblicas, incluindo o famoso julgamento envolvendo 2 mulheres que reivindicavam a mesma criança. Além disso, a sabedoria de Salomão é frequentemente associada à sua habilidade de compreender os segredos da natureza, da botânica e da zoologia. Suas proezas intelectuais são destacadas no relato bíblico, tornando-o conhecido além das fronteiras de Israel.
O episódio do pedido de Salomão e sua concessão de sabedoria não apenas enfatiza a importância da humildade diante de Deus, mas também destaca a conexão entre a busca pela sabedoria e a capacidade de liderar com integridade e justiça. A história de Salomão continua a ser lembrada como um exemplo da recompensa divina associada à busca de valores elevados e à orientação espiritual na liderança. O episódio envolvendo as duas mulheres que disputavam a maternidade de um bebê é um dos relatos mais conhecidos que demonstram a sabedoria de Salomão. Este evento é registrado no livro de 1 Reis, capítulo 3 na Bíblia, e destaca a perspicácia de Salomão ao lidar com uma situação complexa. A narrativa começa com duas mulheres que vivem na mesma casa, cada uma delas com um bebê recém-nascido. Durante a noite, uma das crianças morre por razões desconhecidas e ambas as mulheres reivindicam a maternidade do bebê sobrevivente. A disputa alcança o tribunal de Salomão e as mulheres apresentam seus casos diante do rei. Diante da situação, Salomão propõe uma solução surpreendente. Ele sugere dividir o bebê ao meio, dando metade a cada mulher. No entanto, a verdadeira mãe imediatamente se manifesta, implorando a Salomão para não ferir a criança e, em vez disso, dar o bebê a outra mulher. A outra mulher, sem hesitar, concorda com a proposta de dividir o bebê. A resposta instintiva e emocional da verdadeira mãe revela-se crucial. Ela estava disposta a renunciar à sua reivindicação sobre a criança para garantir que o bebê permanecesse vivo. Salomão, ao testemunhar essa reação, reconhece imediatamente quem é a verdadeira mãe e toma uma decisão sábia e justa. Ele ordena que o bebê seja dado à mulher que demonstrou verdadeiramente o amor materno ao renunciar à sua própria reivindicação. Esse julgamento revela a profunda compreensão de Salomão sobre a natureza humana, especialmente sobre o amor materno instintivo. Sua abordagem única, ao propor uma solução aparentemente cruel para testar as emoções das mulheres, resulta, na verdade, sendo revelada de maneira dramática. Esse episódio ficou marcado como um exemplo clássico da sabedoria de Salomão em ação. Ele não apenas demonstra a capacidade do rei de discernir a verdade em meio a situações complexas, mas também destaca sua compreensão da natureza humana e sua disposição em aplicar a justiça com sabedoria e compaixão. Essa história continua a ser contada como um símbolo da sabedoria e discernimento de Salomão, ressaltando o papel vital dessas qualidades na liderança e na administração da justiça. Um dos marcos mais significativos de Salomão foi a construção do Templo de Jerusalém, também conhecido como o Primeiro Templo. Este foi um projeto grandioso e um local sagrado para os judeus. Salomão foi meticuloso na seleção de materiais e na direção da construção, cumprindo uma promessa que seu pai, Davi, não havia sido autorizado a realizar. Sob o reinado de Salomão, Israel experimentou um período de grande prosperidade. Suas relações comerciais floresceram e ele acumulou uma riqueza extraordinária. O reino de Salomão era conhecido pela paz e pela abundância. Salomão fez alianças políticas através de casamentos com princesas de nações vizinhas, incluindo a famosa rainha de Sabá. Essas alianças trouxeram estabilidade ao reino, mas também introduziram influências estrangeiras e levaram Salomão a se afastar da adoração exclusiva a Deus. O final do reinado de Salomão marca um período de transição crucial na história de Israel, caracterizado por escolhas que tiveram consequências significativas para o reino unificado. Salomão, conhecido por sua sabedoria e construção grandiosa do templo em Jerusalém, eventualmente permitiu que influências negativas, especialmente em relação à idolatria, entrassem em Israel. Uma das principais causas desse desvio foi a influência de suas esposas estrangeiras. Salomão, apesar de sua sabedoria, casou-se com várias mulheres de outras nações, e muitas delas adoravam deuses estrangeiros. Sob a influência dessas esposas, Salomão tolerou a introdução de práticas e rituais idolátricos em Israel.
algo que era estritamente proibido pela lei de Moisés. Essa concessão à idolatria representou uma grave infração à aliança entre Deus e Israel, conforme estabelecido nos mandamentos dados a Moisés. A tolerância de Salomão em relação à idolatria foi interpretada como uma traição espiritual, um afastamento do culto exclusivo a Deus. As consequências desse afastamento foram significativas. A ira de Deus foi provocada e, como resultado, Deus anunciou que o reino seria dividido após a morte de Salomão. Isso culminou na divisão do reino de Israel em dois: o reino de Israel, ao norte, e o reino de Judá, ao sul. Essa divisão marcou um período de instabilidade política e espiritual na história de Israel. O reino de Israel, ao norte, continuou a se afastar de Deus, muitas vezes envolvendo-se em práticas idólatras. Eventualmente, esse reino foi conquistado e disperso pelos assírios no século 8 a.C. O reino de Judá, ao sul, apesar de algumas reformas esporádicas e períodos de devoção a Deus, também enfrentou desafios espirituais e políticos. Eventualmente, o reino de Judá foi conquistado pelos babilônios e grande parte da população foi levada para o exílio. A história de Salomão, com seu início glorioso e seu declínio espiritual no final de seu reinado, serve como um lembrete das consequências sérias que podem resultar do afastamento da obediência a Deus. Também destaca a fragilidade das lideranças humanas, independentemente da sabedoria inicial, quando essas lideranças se afastam dos princípios divinos.